Fala pessoal, começando aqui a aula de ultrassom no choque, tá? Acho que é importante a gente falar por que que vale a pena a gente saber um pouco disso quando a gente está entrando na residência. É porque o ultrassom é uma ferramenta valiosa, né, para o diagnóstico do choque, para o diagnóstico da etiologia do choque, que ajuda em termos de acurácia mesmo para a gente dizer o que que o nosso paciente tem que está causando choque para ele, tá? Existem aqui alguns protocolos, na verdade, para avaliação do doente com choque, com ultrassom. O protocolo mais conhecido e talvez o mais completo é o protocolo Rush. Eu deixei aqui o nome desse artigo para vocês, que é o artigo que estabeleceu o Rush e que trouxe o passo a passo que a gente tem que fazer para avaliar esses pacientes. Aqui o Rush ele fala que a gente tem que ter 3 passos para avaliar o paciente com choque, tá? O primeiro passo é a avaliação da bomba, o segundo passo a avaliação do tanque, o terceiro passo a avaliação dos canos, tá? Quando a gente vai avaliar a bomba, que é o primeiro passo, a gente quer ver 3 coisas, basicamente, que é o pericárdio, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Segundo passo, que é o tanque, a gente também quer ver 3 coisas, que é veia cava junto com veia jugular interna, a gente quer ver pulmão junto com pleura, e a gente quer ver abdômen. Terceiro passo, que são os canos, a gente quer ver 2 coisas, que é a aorta torácica e abdominal e as veias femorais seguidas das veias poplíteas, tá? Quando a gente pega esses 3 passos e junta tudo isso, a gente consegue classificar o nosso paciente no subtipo de choque que ele tem. Então, entre choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque obstrutivo e choque distributivo. Juntando tudo isso, a gente consegue, junto com a anamnese e exame físico, dizer qual é a etiologia do choque do nosso paciente de uma forma mais acurada do que só usando a anamnese e exame físico. Então, trouxe alguns exemplos para aqui para vocês, para a gente começar a se familiarizar um pouco com essas imagens. E trouxe com base em casos, tá? Trouxe 3 casos e eu vou apresentar o primeiro caso para vocês. O caso 1 é de um paciente de 62 anos, do sexo masculino, encaminhado à sala de emergência por dor torácica de dispneia há 3 horas. De antecedente, ele tem neoplasia de pulmão, insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida de etiologia isquêmica com um infarto prévio e é um tabagista ativo, tá? Na avaliação no exame físico, esse paciente já foi encaminhado para a sala de emergência, foi pegado 2 acessos calibrosos e monitorizado. Na avaliação do exame físico, ele está com uma pressão de 80 por 45, uma frequência cardíaca de 110, uma respiratória de 30, saturando 88% em catéter nasal 3 litros por minuto, está com extremidades frias e o tempo de enchimento de 4 segundos, ausculta pulmonar dele, com crepitação até terço médio bilateralmente e tem edemas de membros inferiores. Então, pelo histórico desse paciente, ele é um paciente com dor torácica, que vem com histórico tanto de neoplasia, mas também com alto risco cardiovascular, que está chocado, né? Ele está hipotenso e já tem sinais de má perfusão, sinais de disfunção orgânica. A gente vai pegar o ultrassom e vai avaliar com o protocolo Rush qual que pode ser a etiologia do choque desse paciente. Pela clínica e exame físico, a gente já pode pensar aí realmente que tem alguma coisa a ver com o coração, um choque cardiogênico, talvez um choque obstrutivo também, às vezes, porque ele fez um TEP maciço que pode ter gerado tudo isso. O ultrassom vai conseguir dizer um pouquinho melhor pra gente. Então, o primeiro passo, puxando do protocolo Rush, a gente vai ver a bomba. A gente quer ver pericárdio, ventrículo esquerdo e ventrículo direito, tá? Sempre quando a gente vai fazer as janelas cardíacas, a gente tem 4 janelas principais. Quais são essas 4 janelas? Então, aqui no local A, a gente vai ter a janela paraesternal eixo longo e a janela paraesternal eixo curto. O local B, a gente vai ter a janela subxifoide e o local C, a gente vai ter a janela apical, tá? Já passando aqui para as imagens, né, a gente vai ter uma visualização aqui na esquerda da apical, onde a gente vê ventrículo esquerdo, ventrículo direito e os átrios. A gente vai ter uma janela paraesternal eixo curto, onde a gente vai ver principalmente o ventrículo esquerdo, aqui mais calibroso, junto com o ventrículo direito. E a gente vai ter a paraesternal eixo longo, onde a gente vai ver principalmente o ventrículo esquerdo, mas a gente também pode ver o átrio esquerdo, o ventrículo direito e a saída do ventrículo esquerdo junto com a aorta. Aqui então um vídeo para vocês de ultrassom, né? Se vocês olharem aqui para a imagem à esquerda, eu trouxe uma imagem aqui que é de uma janela paraesternal eixo longo, para a gente ver o que, que é um normal, né? Então, um normal que a gente tem aqui, a gente tem que ver basicamente 3 coisas no olhômetro para dizer se a minha função do ventrículo esquerdo está boa. Aqui em cima a gente tem o ventrículo direito e aqui embaixo a gente tem o ventrículo esquerdo e aqui a gente tem a mitral batendo com o folheto anterior dela, o átrio esquerdo e aqui, ó, bem a válvula aórtica junto com a aorta, tá? Quando a gente vê o ventrículo esquerdo batendo, a gente tem que ver 3 coisas, que é parede, cavidade de ventrículo esquerdo e deslocamento da mitral. Associando essas 3 coisas de uma maneira subjetiva no olhômetro, a gente consegue dizer se essa função está normal ou não.
Então, se a gente vê aqui na janela da esquerda o ventrículo esquerdo batendo, a gente consegue ver que essa cavidade ela contrai bem entre sístole e diástole, aí com uma contração de pelo menos 1/3 da cavidade comparando diástole e sístole. A gente vê que a musculatura do meu ventrículo esquerdo aqui também contrai bastante entre sístole e diástole, né? Então, durante a sístole, o músculo ele fica mais espesso, pelo menos 1/3 mais espesso do que quando comparado com a diástole. E a gente traça uma linha imaginária aqui do ânulo da mitral até mais ou menos onde a gente imagina que é o ápice, que é justamente essa linha azul, e a gente quer ver se o folheto anterior da mitral, esse deslocamento que a gente está vendo aqui, quase chegando no septo, passa dessa linha azul. Então, se a gente vê aqui, olha como o folheto do paciente à esquerda passa dessa linha azul imaginária que vai do ânulo até o ápice. Tudo isso são indicadores de que a função ventricular está boa, tanto o deslocamento da mitral, quanto a contração da cavidade de maneira satisfatória, quanto a contração muscular da espessura da parede do ventrículo esquerdo satisfatória. Quando a gente pega para comparar um ultrassom que nem do paciente da direita, que é aí o ultrassom do nosso paciente em questão, a gente vê que esse ventrículo ele não contrai muito bem. Então, se a gente pegar a mitral dele, olha como ela, durante a sístole, ela não passa daquela linha azul imaginária. Esse ventrículo, ele não bate muito bem. Essa válvula mitral, esse folheto anterior da mitral não deslocando muito bem, já é um marcador subjetivo de função ventricular inadequada, junto com a não alteração significativa da cavidade da parede, isso também marca uma disfunção ventricular esquerda. Mudando aqui para uma janela apical, onde a gente vai ver aqui o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, ventrículo direito e o átrio direito, a gente consegue ver também a mesma coisa. A gente não consegue ver muito bem a mitral, para onde ela vai, mas a gente consegue ver espessura de parede e a gente quer ver contração de cavidade. Então, na esquerda, uma contração satisfatória, a espessura da parede entre diástole e sístole, ela aumenta pelo menos 1/3 e a cavidade reduz pelo menos 1/3. Esse também é um marcador de função ventricular subjetivamente adequado. Quando a gente vai ver o eco do nosso paciente, olha como a câmara esquerda dele não contrai muito bem, né? A gente não tem uma variação da cavidade e não tem uma variação da parede muscular de maneira satisfatória. Então, o nosso paciente aqui, ele já tem sinais subjetivos de uma disfunção ventricular esquerda importante, né? Passando para o segundo passo, para esse paciente, a gente vai ver o tanque. Então, a gente quer ver veia cava e veia jugular interna, pulmão e pleura e o abdômen do paciente. Aqui, para a gente ver principalmente a veia cava, a gente vai usar um pouquinho das janelas B aqui, que é a janela subxifoide. Nesse vídeo, ele mostra como colocar o probe na janela subxifoide. A gente consegue ver um pouquinho do coração primeiro e, na medida que a gente vai basculando esse ultrassom para baixo, a gente consegue ver essa bolinha preta aqui, que é a veia cava. Essa bolinha preta aqui que fica variando, tá? Desse local, da janela do ultrassom, dessa maneira, a gente gira o ultrassom 90 graus para tentar ver a cava de uma maneira longitudinal, que a gente quer ver duas coisas da veia cava. Então aqui ele simplesmente girou o ultrassom para ver a cava de uma maneira longitudinal e aqui a gente consegue ver a cava inteira. Olha como a cava varia durante inspiração e expiração. E é normal a cava variar, né? Quando a gente está pegando do nosso paciente, a gente vê uma cava dessa maneira. Uma cava que é grande em termos de calibre, e ela não varia muito bem com a inspiração e com a respiração. O normal é a cava variar ao menos um pouco, é a cava colapsar ao menos um pouco. Porque quando a gente inspira, a gente aumenta o retorno venoso, então a cava tende a colabar, e quando a gente expira em ar ambiente, a gente reduz o retorno venoso e a cava tende a distender um pouco. Então essa variação é normal. Em um paciente que tem disfunção cardíaca, tem uma pressão venosa central alta, essa variação não vai ocorrer muito bem. Às vezes a gente não vai ver nem variação entre inspiração e expiração, e a chance da cava, se a cava tiver maior que 2 centímetros na nossa avaliação, a chance do paciente ter uma pressão venosa central aumenta. Uma pressão venosa central aumentada, ela aumenta. Então aqui é a cava do nosso paciente. Quando a gente dá uma olhada nessa cava, ela tem mais de 2 centímetros, então possivelmente realmente tem uma pressão venosa central já mais aumentada, o paciente deve estar mais congesto mesmo, e ela não varia nada entre inspiração e expiração. Indo agora, seguindo o tanque, ainda no segundo passo, né, indo agora para a pleura e para o pulmão. Existe um protocolo que a gente traz um pouco aqui também, que é um protocolo de avaliação de hipoxemia com ultrassom, que é o protocolo Blue, onde a gente avalia 6 campos pulmonares, 3 de cada lado. Ápices anteriores, bases anteriores e região posterior, em linha axilar posterior.
Nesses 6 campos, a gente vai fazer uma avaliação pulmonar completa para ver se a gente tem um pulmão bem aerado ou se tem alguma coisa acontecendo nos alvéolos do meu paciente. O que é normal? É a gente passar um ultrassom, a gente vê essas duas regiões mais escuras aqui nas laterais, que são sombras acústicas das costelas. A gente tem que ver a pleura aqui em cima e a gente tem que ver as linhas As, que são linhas de reverberação de um pulmão bem aerado, tá? Então, o normal é a gente ver isso aqui, linha pleural e linhas As reverberando. Do nosso paciente, a hora que a gente foi passar a ultrassom pulmonar, o que a gente viu foi isso aqui. A gente não viu linhas As e a gente conseguiu ver a pleura, só que a gente viu linhas que são longitudinais no nosso campo pulmonar e elas apagam todas as estruturas que elas passam por cima. Isso aqui a gente chama normalmente de cauda de cometa ou linhas Bs. O que significa isso? Normalmente significa que meus alvéolos estão preenchidos por algum líquido. No contexto desse paciente, se a gente vê linha B para todo lado, junto com a nossa ausculta com crepitação, a grande chance é que esteja preenchido por líquido, né, por edema, falando a favor realmente de um choque de etiologia cardiogênica. Então, nosso paciente que já tinha fator de risco cardiovascular, já tinha infarto prévio, tinha uma insuficiência cardíaca de fração de resistência reduzida, vem com um coração visivelmente muito disfuncional e sinais de congestão, com uma veia cava distendida e com variação pobre, e também com um pulmão com edema. Logo, a etiologia do choque no nosso paciente deve ser um choque cardiogênico. Aqui o caso 2, eu trouxe um caso de um paciente de 52 anos, do sexo feminino, encaminhada à sala de emergência por dor torácica de início súbito a 1 hora, e tinha um pouco de dispneia associada. De antecedente, ela tinha neoplasia de ovário, com uma cirurgia prévia e em quimioterapia, hipertensão e uma tabagista ativa. Na sala de emergência, já monitorizada e com acessos calibrosos, a gente fez o exame físico, ela estava com uma pressão arterial de 70 por 55, uma frequência cardíaca de 98, respiratória de 30, saturando 80% em ar ambiente, a gente já colocou um suporte de oxigênio para ela. Extremidades frias e tempo de enchimento de 4 segundos, sem alterações na ausculta cardíaca ou pulmonar ou no restante do exame físico. Essa paciente, a gente vê que ela é uma paciente de alto risco para um TEP, né? Então, um choque obstrutivo tem que ser avaliado para essa paciente, mas ela pode ter outros motivos para estar chocada também. Ela está em quimioterapia, pode estar imunossupressa, pode fazer uma sepse, um choque séptico. Então, o ultrassom de novo aqui vai ajudar muito a gente na avaliação desse choque. O primeiro passo, como a gente já falou, vai ser a avaliação da bomba, onde a gente vê o pericárdio, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. E já olhando aqui na janela apical da nossa paciente, a gente consegue ver uma coisa que chama atenção. Aqui a gente tem o ventrículo esquerdo e um ventrículo esquerdo que está menor do que o ventrículo direito. Isso não é normal, né? O ventrículo direito ele tem que ser menor que o ventrículo esquerdo, isso é o normal da gente ver. Se ele já está do mesmo tamanho ou maior que o ventrículo esquerdo, a gente já imagina que esse ventrículo direito está sofrendo, ele está sobrecarregado e ele pode ter uma disfunção importante. Outra coisa importante que a gente consegue ver de maneira subjetiva nessa janela é justamente o septo. Olha como o septo abaula para o lado do ventrículo esquerdo. Isso também é normal, não é normal. O ventrículo esquerdo é o mais forte dos dois ventrículos e esse septo abaular durante diástole e durante sístole é um marcador de que realmente existe sim uma sobrecarga muito importante do ventrículo direito da nossa paciente. Passando aqui para o tanque da nossa paciente, então avaliação da veia cava, jugular interna, pulmão e pleura e abdômen. A gente vê a mesma coisa, a gente vê uma cava que está distendida e não tem uma variação respiratória satisfatória. Também aí colaborando para um aumento de pressão venosa central, né? No pulmão, já continuando os tanques, no pulmão a gente vê isso aqui no ultrassom da paciente. Então a gente vê linha pleural e a gente vê linhas As em todos os campos, não tem nenhuma patologia alveolar intersticial significativa aqui. Indo agora para o terceiro passo, que a gente não avaliou muito bem no nosso paciente, porque a gente já tinha feito o diagnóstico do choque dele, o terceiro passo são os canos. Então a gente avaliaria a aorta torácica e abdominal e veias femorais e poplíteas, tá? Com relação à veia femoral e poplítea, a gente vai ver no corte transversal, né? Então no eixo curto dessas veias, na região inguinal mais ou menos, na veia femoral, né? A gente vai ver isso aqui. Vamos ver sempre uma artéria e uma veia. A artéria é a artéria femoral e a veia aqui no caso é a veia femoral. O que é o normal? O que é normal da gente ver? Então, é uma veia que, ao a gente comprimir com o nosso probe do ultrassom, a veia ela reduz de tamanho, porque é normal, ela é um cano que tem pressão muito baixa, diferente da artéria, né? Para a nossa paciente,
a gente viu isso aqui. Então a gente vê a artéria aqui desse lado, se a gente jogasse um Doppler aqui, a gente conseguiria ver essa artéria pulsando, e a gente já vê uma veia preenchida por um conteúdo que a grande chance é ser um trombo. Quando a gente faz a compressão dessa veia cheia de trombo, a gente não consegue comprimir. Então, essas duas coisas, o preenchimento da veia junto com a não compressibilidade dela, leva a crer que essa paciente tem um trombo. Juntando todas as peças aqui de uma paciente que já tem um risco para TEP, que chega chocada para a gente, que tem um ventrículo direito já em sofrimento, com uma veia cava que não varia e pulmão normal, junto com trombose de veias de membro inferior, a probabilidade dela ter um TEP é muito alta. Se a gente tiver uma angiotomografia disponível para a gente fazer realmente o diagnóstico confirmatório, a gente deve fazer e partir para a trombólise, caso ela não tenha contraindicação. Mas se eu tiver numa situação difícil, onde eu não tenho uma angio-TC prontamente disponível, é interessante sim a gente pensar em uma trombose para essa paciente se ela não tiver contraindicação, mesmo com a avaliação só com ultrassom. Afinal, a paciente está em choque, se a gente não tiver uma conduta para resolver, para reverter esse choque, a chance é de mortalidade. E agora o último caso, o nosso caso 3, eu trago para vocês um caso de um paciente de 45 anos, mulher, encaminhada para a sala de emergência com dor torácica, com irradiação para dorso e para abdômen de início súbito a 1 hora. De antecedente, ela só tem hipertensão, em uso, segundo os familiares, de 4 medicamentos, não sabem quais, sem controle adequado. Já foi para a sala de emergência, monitorizada, acessos calibrosos, feito o exame físico, ela está com uma pressão arterial de 70/55 no membro superior esquerdo, 80/60 no membro superior direito, então sem uma divergência muito importante, dos pulsos também não, frequência cardíaca de 125, respiratória de 20, saturando 94% em ar ambiente, o paciente também está com extremidades frias e mal perfundida, e na ausculta cardíaca, digno de nota, tem um sopro diastólico em foco aórtico. Então, de novo, nossa paciente está com um choque, a gente quer esclarecer um pouquinho melhor, de uma forma mais acurada, com ultrassom, qual que é o motivo desse choque, e o primeiro passo vai ser a bomba. Pericárdio, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Aqui a gente vai ver principalmente a janela paraesternal eixo longo primeiro, e aí a gente vai querer ver, lembrando aqui um pouquinho da janela paraesternal eixo longo, a gente vai querer ver sim o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo se bate bem, o átrio esquerdo, o deslocamento da minha mitral, e aqui também a gente tem uma coisa que fica um pouco escondida, que é a válvula aórtica junto com a aorta do paciente. Aqui é uma janela normal, né, um coração sem disfuncionalidades, mas a hora que a gente vai ver a janela da nossa paciente em questão, com essa dor torácica, é isso aqui que a gente vê. A hora que a gente abre um pouquinho mais o arco aórtico, né, a aorta ascendente aqui, na verdade, a gente consegue ver a válvula aórtica aqui, a gente consegue ver a aorta ascendente já com uma ectasia, ela está um pouco engurgitada, a gente consegue ver até umas barriguinhas aqui do lado, e ela tem um conteúdo hiperecogênico aqui na lateral, que, vendo assim de relance, parece ser só um artefato. Mas temos que tomar cuidado num paciente com dissecção de aorta. A gente tem que tomar cuidado para ver se isso aqui não é um folheto de dissecção, na verdade. Passando um pouquinho aqui, outra imagem para a gente ver com cuidado, é a mesma coisa. A gente tem uma ectasia da aorta ascendente aqui e a gente também tem um duplo lúmen. Então a gente consegue ver escuro aqui, né, na aorta ascendente e um escurinho aqui que parece que tem um artefato aqui no meio. De novo, em um paciente que tem suspeita de dissecção de aorta, essa ectasia com essa falha assim, de enchimento com duplo lúmen tem que levar à consideração de uma dissecção de aorta. Agora a gente vai para o tanque dessa paciente, que seria a avaliação da veia cava e jugular interna, pulmão e pleura e abdômen. Não tinha nenhuma alteração. O terceiro passo, que são os canos, aqui sim a gente quer avaliar muito bem a aorta torácica e a aorta abdominal dessa paciente e fazer uma avaliação das veias femorais e poplíteas. Aqui já muda um pouquinho as janelas que a gente quer ver. Para avaliar a aorta, a gente quer ver a ascendente, o arco e a descendente. A ascendente a gente viu um pouquinho ali na janela paraesternal eixo longo, a gente conseguiu ver a saída do ventrículo esquerdo, a válvula aórtica e um pouquinho da aorta ascendente. E aqui as janelas principais que a gente vai ter é essa janela A aqui, que é uma janela supraesternal, onde a gente vai direcionar para baixo para ver os vasos da base e conseguir ver o arco da aorta. E a gente também vai ver essas duas janelas de uma forma importante, que é a janela C e a janela D, que é a epigástrica e a supraumbilical. Quando a gente vai ali para a supraesternal, então na fúrcula do paciente, e direciona para a região dos vasos da base, em um paciente magro, a gente consegue ver isso aqui, ó. A gente consegue ver a aorta ascendente aqui na esquerda, a gente consegue ver o arco aórtico e um pouco da aorta descendente. Jogando o Doppler, a gente vê isso aqui, né, que são, na verdade, pulsações. A gente consegue ver esse vaso aqui pulsar.
A gente quer procurar, na verdade, no paciente que tem suspeita de dissecção de aorta, esses artefatos dentro da minha imagem. Esses flaps aqui mexendo junto com a pulsação da aorta, que são indicativos de uma dissecção. Às vezes a gente vai ver um duplo lúmen, né? A gente consegue ver que eu tenho um lúmen aqui e um lúmen aqui. Às vezes pode ser que um desses lúmens já esteja trombosado, né? Então o lúmen falso às vezes pode trombosar e a gente vê conteúdo de trombo aqui dentro. Esse era o caso da nossa paciente, já tinha esses flaps no arco aórtico. Indo para a janela supraumbilical, fazendo a janela transversal, né? Então no menor eixo da aorta, foi isso que a gente viu para essa paciente. Então a gente cortando aqui, a gente já tem um flap aqui no meio da nossa aorta descendente. Aqui a gente tem o lumen verdadeiro e aqui já tem um lumen falso com um pouco de trombo. A hora que a gente gira o probe do ultrassom 90 graus para ver ela longitudinal, a mesma coisa é vista. A gente vê um flap que fica pulsando aqui junto com as pulsações do paciente. Então, essa paciente, junto com todo o quadro clínico dela, né, de uma dor torácica que irradiou para dorso de uma maneira súbita, com uma hipertensão mal controlada prévia, com o ultrassom mostrando esses flaps desde a aorta ascendente até a aorta descendente, a hipótese para ela realmente mais provável é de uma dissecção de aorta. Beleza, pessoal? Lógico que aqui ainda tinha muitas janelas para a gente conseguir ver no Rush, principalmente abdominal. Quando a gente está falando do ultrassom abdominal, a gente pensa no protocolo FAST, onde a gente vai ver se tem líquidos livres em cavidade, sangramento, principalmente no paciente com trauma, e entra aqui na avaliação do tanque no paciente do protocolo Rush, com choque, né? Então eu vou deixar alguns links para vocês verem, uns vídeos no YouTube e até os artigos desses protocolos para vocês conseguirem ler depois e aprender um pouco mais. Usem, se vocês tiverem ultrassom no hospital de vocês, usem sempre o ultrassom ao seu favor. Valeu, pessoal!